Olá, meninos do sexto ano, alunos e alunas. Temos hoje mais um encontro com o encontro 4, aula 4 da disciplina Língua Portuguesa. Nosso assunto de hoje é flexão dos adjetivos, certo? Quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder resolver as tarefas, as atividades relacionadas ao conteúdo. A flexão dos adjetivos pode acontecer de três formas: em gênero, em número e em grau. Quanto ao gênero, os adjetivos se classificam em uniformes e biformes. Os adjetivos uniformes, eles apresentam a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E aqui nós temos esses exemplos de adjetivos uniformes. Nós temos aqui inteligente, amável e feliz. Observe que aqui para homem inteligente e para mulher inteligente usou o mesmo adjetivo. Apenas o que mudou aqui foi só o gênero, homem, mulher. A palavra inteligente não mudou, nem para o homem, nem para a mulher. Quando isso ocorre, nós temos aqui um adjetivo uniforme. Ele apresenta a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O outro exemplo, pessoa, é uma palavra feminina e grupo, uma palavra masculina. O adjetivo amável, usado para os dois, não sofreu nenhuma mudança de gênero, certo? Ocorreu também aqui que esse adjetivo empregado é considerado de uniforme, porque apresenta também a mesma forma para os dois gêneros. Menino feliz e menina feliz também apresentam o mesmo adjetivo, por isso também são considerados que esses adjetivos, esses substantivos apresentam o adjetivo uniforme, certo? Já na classificação dos biformes é diferente. O bi aqui significa dois ou duas formas. Bi, duas formas. Apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, atencioso, atenciosa. Observe que atencioso é um adjetivo masculino e atenciosa um adjetivo feminino. O mesmo ocorre com engraçado e engraçada, com ativo e com ativa, certo? Aqui você pode perceber que existem as duas formas de gêneros, masculino e feminino. Aqui tem um exemplo de aluno atencioso e aluna atenciosa. Observe que o substantivo aluno é masculino e o substantivo aluna é feminino. Ambos sofrem alteração, se tanto do feminino para o masculino quanto do masculino para o feminino. A mudança aqui é a desinência a. O e a. Certo? A flexão de gênero geralmente é feita da seguinte forma.
Os adjetivos terminados em O no masculino mudam para o feminino, acrescentando o A ao final da palavra. Por exemplo, né? Menino, menina. Terminado em O, vai para o feminino, terminado em A. Os adjetivos terminados em es, or e u no masculino, quando vão para o feminino, acrescenta-se também o A. Exemplo: freguês, freguesa. Senhor, senhora. Acrescentou o A no or. Os adjetivos terminados em ão no masculino, quando mudam para o feminino, acrescenta ou muda aqui de ão para ã ou para oa. Exemplo: ancião, anciã. Leão, leoa. Os adjetivos terminados em eu, quando vão para o feminino, terminam em eia, que deu o exemplo de plebeu, jovem plebeu, e a jovem plebeia. Flexão de número. Quanto ao número, os adjetivos podem assumir a forma singular ou plural. A sua formação se assemelha ao dos substantivos. Certo? Então aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada nesta tabela, onde tem aqui a formação do plural dos adjetivos. Tem as regras e tem os exemplos. Tá? Então vocês deem uma lida com calma, com tranquilidade. Eu vou colocar o PDF no grupo para vocês estarem aí lendo da melhor forma possível. O plural dos adjetivos compostos é feito da seguinte forma: apenas o segundo elemento é flexionado. No caso de adjetivos compostos formados por adjetivos. Aí nós temos o exemplo: pacto socioeconômico e causa socioeconômica. Apenas o último elemento muda, flexiona. E aqui nesse caso é uma flexão de gênero. Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis, ou seja, não flexionam nem em gênero e nem em número. Exemplo: vestido verde alface. Verde alface.
Observe que vestido é uma palavra que está no masculino e camisa é uma palavra feminina. Observe que os adjetivos não sofreram alterações na flexão de gênero. Tinta amarelo ouro. Amarelo ouro é o adjetivo de tinta, que é um substantivo feminino. E no singular. Tintas é um substantivo feminino no plural. Amarelo ouro é o adjetivo de tintas. Observe que não sofreu flexão de número, apenas o substantivo. Nesse caso aqui nós temos o segundo elemento como sendo o substantivo. Flexão de grau. Quanto ao grau, os adjetivos se classificam em comparativos e superlativos. Com grau comparativo, comparam características. As características são atribuídas entre os substantivos. Aí nessa comparação nós temos a comparação de igualdade. Esta comparação de igualdade equivale ao adjetivo com o qual se compara. Aí nós temos o exemplo. Esse filme é tão engraçado quanto aquele. O substantivo aqui é filme. Aqui se refere ao filme. Esse filme é tão engraçado. Engraçado é o adjetivo. Quanto aquele, o adjetivo do filme. Quanto aquele. Observe o seguinte. Tão e quanto é quem estão indicando a igualdade do adjetivo do filme. Superioridade. Quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro. Certo? Vamos aqui perceber nesse exemplo, olha. Aquele filme é mais engraçado do que aquele. Aliás, esse filme é mais engraçado do que aquele. Observe o seguinte. Aqui nós temos, novamente, o adjetivo engraçado, que é o adjetivo relacionado ao filme. E nós temos aqui o mais, que é o advérbio, né? De intensidade, que dá intensificação ao adjetivo. E do que. Então, mais. Observe que mais e do que é que vão nos indicar a superioridade entre um filme e outro. A inferioridade também intensifica, só que intensifica de forma inferior, como a palavra mesmo já diz. Observe o seguinte. Nós temos aqui esse exemplo, também o mesmo exemplo do filme engraçado. Esse filme é menos engraçado, não podemos esquecer que estamos falando de adjetivo. Então, nós vamos localizar nesse caso logo o adjetivo. O filme é engraçado, né? Qual é o adjetivo do filme? Engraçado. Só que esse filme é menos engraçado. Observe que esse aqui já indica uma inferioridade. Esse filme aqui
é menos engraçado do que aquele. Observe que o do que também são os elementos aí que indicam a inferioridade do filme. Para esses três elementos, superioridade, igualdade e inferioridade, deve obedecer aí algumas regras, algumas formas. Por exemplo, nós temos aqui tão mais adjetivo mais quanto como para o adjetivo de igualdade. Os termos usados tão mais adjetivo mais quanto como. Superioridade usa o advérbio mais adjetivo mais do que para a superioridade. Aí tem um exemplo. Essa matéria é mais fácil do que aquela. Na inferioridade usa menos mais o adjetivo mais do que. Essa matéria é menos fácil do que aquela. E nos superlativos reforça e os superlativos reforçam as características atribuídas aos substantivos e podem ser relativo, absoluto, superlativo absoluto analítico e superlativo absoluto sintético. Nos superlativos relativos, ele expressa em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. O menino é o mais atencioso daquele grupo. Observe que dentro de um grupo de garotos, destacou apenas o menino. Definiu que dentro daquele grupo, o menino é o mais atencioso. Aqui indica uma superioridade. Superlativo, relativo de superioridade. A relação aqui é de um grupo. Um específico entre o grupo. O menino é o menos atencioso daquele grupo. A mesma coisa, só que aqui é com inferioridade. E quando o grau é absoluto? Quando ele não se expressa em relação a outros elementos. E aí é que ele pode se apresentar na forma sintética e na forma analítica. Por exemplo, o menino é muito atencioso. Nesse exemplo aqui de um menino é muito atencioso, podemos observar que temos aqui duas palavras para intensificar, para adjetivar o menino, o substantivo menino. O menino é atencioso. Atencioso é o adjetivo. Só que muito veio aqui para dar intensidade a esse adjetivo do menino. Então aqui nós temos muito e temos atencioso. Os dois formam um só. Tá? Então o que acontece? Quando vem aqui essa palavra, quando vem o advérbio aqui para intensificar o adjetivo, nós temos o superlativo absoluto sintético. Analítico, desculpem. Nós temos o superlativo absoluto analítico, com o uso de duas palavras, para dar aí intensidade ao adjetivo que quer se referir, ao substantivo. O menino é atenciosíssimo. Observe que aqui nós temos uma forma mais reduzida, apenas com o acréscimo do íssimo ao adjetivo atencioso. Quando isso aqui ocorre, nós chamamos de superlativo absoluto sintético, porque sintetizou, resumiu, vamos dizer assim, né? Resumiu, colocou em uma só palavra tudo aquilo que se queria dizer a respeito do substantivo. Certinho? Pois tudo muito bem. Qualquer dúvida pode ouça novamente o vídeo, assiste novamente o vídeo ou manda pergunta no PV ou lá no grupo. A flexão do superlativo e relativo é sempre feita de forma analítica, certo? Quanto à flexão do superlativo absoluto, isso aqui eu já disse antes, feita com o auxílio de um advérbio,
né, dando intensidade, como é o caso aqui desse outro exemplo. Esta paisagem é mais bela, é a mais bela. Observe que bela é o adjetivo da paisagem.